Como você pode ver, os nossos pacientes estarão sempre transicionando entre um estágio de maior propensão a querer mudar e um estágio de menor propensão a querer mudar. Mesmo antes de fazer a terapia, ele já estava ciclando entre um momento onde ele não achava que era importante mudar, para um momento que ele começou a perceber que deveria mudar em algum sentido, e até chegar no momento que ele de fato realmente quer mudar, tá? A gente vai falar sobre esses estágios daqui a pouco com mais detalhe, mas por enquanto o que eu quero que você entenda é que o drive de mudança, o motivador de mudança no nosso paciente está sempre ciclando. E é nosso papel perceber qual é o momento que ele está realmente envolvido na terapia em direção à mudança. Porque se ele tiver pouco envolvido na terapia, se ele tiver pouco compromissado para a mudança, vai ser difícil que a gente coloque uma estratégia de maior ação, de maior proatividade, para que ele realmente consiga dar conta, porque ele provavelmente não vai conseguir dar conta. E o que você precisa perceber? Olha aí na imagem que existe um cabo de guerra entre o discurso de mudança e o discurso de continuidade. O nosso senso comum batido do dia a dia acha que dar conselhos é uma estratégia que funciona para muitas pessoas. A gente vê uma pessoa que está fazendo alguma coisa problemática na vida dela e emite um conselho. Inclusive, um dos conselhos pode ser: você precisa fazer terapia. Só que se você já deu esse conselho para alguém, você deve ter percebido que as pessoas geralmente respondem com algum tipo de discurso de continuidade. Ah, mas vai dar trabalho, eu não tenho tempo para fazer terapia. Ah, mas eu não tenho dinheiro para gastar agora na terapia, né? Eu tô cheio de conta para pagar. Ah, mas eu não vou ter tempo para encaixar na minha agenda. Eu não estou muito afim de falar coisas da minha vida para uma pessoa que não me conhece e por aí vai. Perceba que quando a gente empurra o ser humano para uma mudança, a primeira coisa que ele pensa é o trabalho que ele vai ter para fazer essa mudança. Naturalmente, se um médico chega para mim e diz que eu tenho que abandonar o meu café, a primeira coisa que eu vou pensar é: caramba, mas e o meu cafezinho da tarde que eu gosto tanto de tomar? Eu não vou pensar que o médico está pensando em minha saúde, que vai ser melhor para minha vida e por aí vai, mesmo que isso seja verdade. A primeira coisa que eu penso e que você pensa é o problema que vai ser encarar essa mudança, né? Então, entenda que quando o nosso paciente está recebendo dicas de mudança dos familiares dele e até do psicólogo, ou do médico, ou de qualquer profissional de saúde, a primeira coisa que ele vai ter na cabeça dele é um discurso de continuidade ativado. E é nosso papel ter um tipo de conversa que a gente consiga ativar um discurso de mudança sem que a gente esteja colocando nós mesmos nesse papel. Então tem uma frase que é muito clara e muito importante para você saber, que é: na área da mudança comportamental, se você está na posição de convencer outra pessoa a mudar, você já está no lugar errado. Eu adoro essa frase. Isso significa que dentro da nossa terapia, dentro do espírito da entrevista motivacional em relação a essa mudança, você vai ter um profissional que vai fazer perguntas para o paciente para que ele mesmo consiga evocar as razões para mudar, ok? Então, o papel do psicólogo clínico, idealmente, é fazer perguntas que sensibilizem o paciente a querer mudar e não ficar dando razões para o paciente ter que mudar. Os estudos sugerem que até 2/3 dos nossos pacientes que chegam à terapia não estão em um estágio de preparação para a mudança, ou seja, eles não estão tão preparados assim como a gente pensa para mudar. Eles podem até estar conscientes de que precisam mudar e que precisam fazer alguma coisa a respeito, mas eles ainda não estão tão convencidos de qual é o plano a fazer, certo? Então, nosso papel inicial na terapia é investigar em qual estágio esse paciente está de mudança, se ele está em um estágio muito pré-contemplativo, ou seja, não entendendo muito bem por que está fazendo terapia, ou se ele já está no estágio mais avançado. Mas, via de regra, considere que o seu paciente ainda está hesitante sobre o próprio ato de fazer terapia. Então, uma grande parcela dos nossos pacientes não estavam prontos para receber as nossas intervenções mais ativas, mais comportamentais. Por quê? Porque isso, às vezes, é uma tendência do psicólogo inicial de querer mostrar serviço para o paciente. E é compreensível, né? Porque você vê uma pessoa que às vezes está até resistente à terapia, está hesitante em relação a fazer terapia, e a gente vai querer mostrar que nós temos bagagem, que a gente tem uma terapia de alta aplicabilidade, uma terapia muito ativa, e a gente vai chegar e jogar no paciente um monte de estratégia comportamental quando ele ainda está hesitante sobre fazer terapia. Então, cuidado para você não querer mostrar muito serviço em um paciente que esteja ainda hesitante na nossa frente. Eu, inclusive, tenho uma história para te contar. Quando eu era mais novo na TCC, eu recebi um paciente que estava com problemas no relacionamento.
Entre várias outras coisas, um dos grandes problemas desse relacionamento é que o namorado dela tinha um padrão um pouco manipulador de lidar com as emoções dela. É, porém, essa paciente, ela gostava muito do namorado, pelo que ela mesma relatou. E eu ainda novinho na TCC, escutando todo aquele padrão e percebendo percebendo com clareza o padrão do comportamento do namorado dela, me empenhei em fazer algumas estratégias de ativação para ela saber responder às manipulações do namorado dela. É, ela achou fantástica tudo aquilo que eu falei para ela. Eu basicamente dei uma cartilha de intervenção em como ela responder ao namorado dela já na primeira sessão. Só que isso envolvia vários itens que passavam por regulação emocional, que passavam por regras, que passavam por crenças sobre abandono e tudo mais. Só que eu, não vendo isso tudo e apenas vendo a lógica de que aquele comportamento manipulador teria que ser abandonado, eu fiz essa cartilha para ela, né? Assim, basicamente eu anotei um monte de coisa que ela poderia fazer. Ela adorou a sessão. Ela olhou para mim impressionada e disse assim: caramba, você disse tudo que eu tenho que fazer, isso é perfeito. E essa paciente nunca mais voltou. Eu acho esse exemplo muito, muito importante para trazer para você que nem sempre o paciente, quando ele gosta da sessão, ele está preparado para fazer aquilo que você joga na sessão. Até hoje eu estou esperando essa paciente e ela nunca mais voltou. Eu falhei porque pensei que apenas um empurrãozinho seria suficiente para fazer a paciente mudar. Só que a mesma estava em um estágio de contemplação da mudança, não necessariamente um estágio de preparação para a ação. Então, vamos aqui mais formalmente destrinchar o modelo de orientação para a mudança que foi feito em 1983 por Prochaska e Di Clemente. Esse modelo é muito clássico na psicologia e por alguns motivos muitos psicólogos não sabem, tá? Isso significa que dentro desse tema da mudança, a gente passa por basicamente 5 estágios previstos no modelo, na teoria, e esses 5 estágios eles se ciclam muito rapidamente, o que significa que, apesar de ter uma escadinha aí, dando uma ideia de linearidade, de que você vai subindo um passo atrás do outro, eu também botei esse movimento aí do ciclo para mostrar que você pode subir um degrau e descer dois, você pode subir três e descer um, tá? Então, esse movimento aí é muito mais dinâmico na prática do que a gente pode pensar, certo? Nunca pense que o seu paciente, uma vez que sobe de nível de orientação para a mudança, vai estagnar e vai subir sempre linearmente. Não, ele pode descer também.